Mais uma vez, boa tarde a todos, boa noite. E o que a gente vai fazer hoje é falar de alguns artigos que trazem evidência empírica sobre a precificação do carbono. Isso encaixa dentro do espírito do nosso curso aqui de focar na identificação do problema econômico, do problema ambiental do ponto de vista econômico e o desenho de políticas públicas para atacar esses problemas. Nós falamos bastante disso do ponto de vista teórico, com as suas várias implicações e ramificações, e hoje a gente vai focar num poluente que é importante, que é bastante saliente para o mundo, que é emissões de carbono, de gás do efeito estufa. E vamos falar um pouco das avaliações, das políticas públicas que foram implementadas, qual o impacto que elas tiveram. Como a gente conversou, acredito, em outra aula, que eu mostrei aqueles dados do Banco Mundial de precificação do carbono, ela ainda é pequena no mundo, Então, a existência de impostos, ela está crescendo sobre o carbono, mas ainda é muito pequena, uma base bem pequena, arrecadação pequena. E a mesma coisa acontece com títulos negociáveis de carbono, os Emissions Trading Systems, ou Emissions Trading Schemes. Eles já são crescentes, O maior volume de negociações acontece no mercado europeu, dentro das negociações das Nações Unidas, o Protocolo de Kyoto, Paris e tudo mais. Mas ainda é limitado a aplicação desses conceitos, os preços, em muitos casos, do carbono são relativamente baixos, e só agora está começando a surgir uma evidência mais robusta em termos de dados que a gente pode, de fato, debruçar sobre eles e analisá-los. Então, o primeiro artigo que eu vou discutir rapidamente é esse artigo que olha para o caso da Suécia. Por que a Suécia em particular? A Suécia ela tem impostos sobre o carbono e ela foi um dos primeiros países a introduzir o imposto sobre carbono. Não apenas isso, ela tem o maior imposto sobre carbono no mundo. Então, passando aqui um pouquinho, vamos lá, o artigo é feito por Julius Anderson e ele apareceu no American Economic Journal, Economic Policy, em 2019, no ano passado. Essa é uma revista bastante importante para quem não é familiar com a área, essas revistas da American Economic Association. Então, ele olha para os impostos sobre carbono e os impactos desses impostos sobre as emissões de carbono no caso da Suécia. É um estudo de caso. Como é que é a política do carbono, como é que foi a política do carbono na Suécia? Então, ele foi implementado inicialmente em 91, é um dos primeiros países a ter um imposto sobre carbono. E o imposto ele incide sobre combustíveis fósseis, tanto para o aquecimento de residências quanto para transporte. Existia também uma preocupação, no caso da Suécia, isso existe em várias partes do mundo, sobre o que esse tipo de imposto poderia fazer para a competitividade da indústria. Impor um imposto sobre carbono na indústria de um certo país, quando ninguém mais faz a mesma coisa, você pode tornar a indústria menos competitiva e também você corre o risco de ter vazamento de carbono. Vazamento de carbono significando que todo o esforço que eu faço aqui, eu deixo a minha indústria menos competitiva, pode ser que a produção migre para outros lugares. Como é que ela migraria? Algumas empresas poderiam migrar para outros países, mas principalmente as empresas locais vão diminuir a produção, porque o custo dela é maior, e as empresas externas vão aumentar a produção. Então, esse é um problema de vazamento do carbono. Você prejudica a indústria local e não resolve o problema, porque o carbono vai para outro lugar. Então, para lidar com esse problema,
eles impuseram o imposto sobre a indústria era só uma fração do imposto que era cobrado do imposto cheio, né? Então, o que aconteceu? Entre 91 e 95, a indústria pagou entre 21% e 50% da taxa cheia. Isso foi aumentando progressivamente, tá? E hoje em dia a indústria paga 80% da taxa cheia. Foi mais uma vez aumentando progressivamente. O imposto em si ele foi introduzido a $30 por tonelada de carbono, tá? E ele foi crescendo. Deixa eu desligar isso aqui. Ele foi crescendo progressivamente, tá? Para $44 por tonelada de carbono em 2000. Depois, entre 2000 e 2004, ele pulou para $109 por tonelada de carbono. E em 2018, ele era $132 por tonelada de carbono. Eu acho que agora está um pouco mais baixo, 128, alguma coisa do tipo assim na Suécia. Tá? E a forma que o imposto ele é implementado é a seguinte: ele é implementado por quilograma de carbono, ou seja, pelo conteúdo de carbono de cada combustível fóssil. Então, no caso da gasolina, 1 litro de gasolina gera 2,32 quilogramas de carbono, o imposto sobre carbono é 0,25 SEK, né, coroa sueca, por quilograma de carbono. Então, isso dá o quê? 12 centavos, o SEK é 12 centavos, desculpa, então dá 0,58 SEK por litro. Ou seja, o imposto vai incidir dependendo do conteúdo de carbono de cada combustível. Tá? Outra coisa interessante que eles abordam nesse artigo é o seguinte: o preço da gasolina ela tem vários componentes. Tem um preço, uma parte do preço que é limpa de impostos, e aí você adiciona o imposto sobre energia, o imposto sobre o carbono, e isso tudo é multiplicado pelo imposto sobre valor adicionado. Isso tudo aqui compõe o preço da gasolina. Tá? Então, o carbono é um componente dele. Isso é interessante porque lá na frente eles conseguem... Bom, voltamos, né? Vocês notaram a parada também? Ok, estamos de volta. Ainda está compartilhando a tela? Não. Não? Então deixa eu compartilhar de novo. E agora? Agora tá. Tá, legal. Então isso aqui é interessante porque eles podem ver o impacto tanto do imposto sobre o carbono no preço da gasolina, quanto o preço da gasolina sem nenhum imposto, qual que é o impacto dessas mudanças aqui também no preço final da gasolina. Isso é interessante, eles argumentam pelo seguinte: vários artigos que olhavam para o imposto sobre carbono, eles olhavam para esse preço aqui de forma agregada e faziam inferências sobre a elasticidade da demanda por gasolina baseada nesse preço, e aí eles faziam inferências sobre a queda nas emissões de carbono. Agora eles podem focar nesse pedacinho aqui só e ver o quão efetivo ele é, limpando pelos efeitos dessas outras coisas aqui. Tá? Então, esse gráfico aqui mostra um pouco do que é uma motivação inicial, né, que mostra um pouco da evolução do preço da gasolina, dos impostos sobre energia, valor adicionado e carbono. Esse gráfico aqui da esquerda está mostrando essa evolução. A linha sólida aqui em cima é o preço da gasolina. Essa linha vertical pontilhada aqui é a data de introdução do imposto sobre o carbono. A linha cinza aqui é a evolução do imposto sobre energia. Nota que ele caiu aqui, né? Essa outra linha superior aqui é o imposto sobre valor adicionado. E, por último,
essa linha aqui é pontilhada, ela mostra a evolução do imposto sobre carbono. Olha que interessante, o imposto carbono está subindo nesse período e o sobre a energia está decrescendo. Não sei se isso foi uma escolha casada, no caso da Suécia, mas faz muito sentido, porque isso tem a ver com aquela discussão que a gente teve sobre o dividendo duplo, né? Na verdade, o dividendo duplo é um termo meio complicado de usar, porque a gente sabe que não só tem duas coisas acontecendo, tem três coisas, tem interação entre impostos. Mas isso aqui sugere a reciclagem de receita, né? A gente está diminuindo a arrecadação com o imposto sobre energia e aumentando com o imposto sobre carbono. Faz total sentido, né? Nós não temos um problema com energia, nós temos um problema com carbono. Então, a gente não quer desestimular o consumo e a produção de energia. A gente quer desestimular a emissão de carbono. Isso tem a ver com combustível fóssil. Então, o preço da gasolina, ele subiu e aparentemente é uma taxa crescente aqui depois da intervenção da criação do imposto sobre carbono. E um bocado dessa subida parece ter a ver com o acréscimo a escalada do imposto sobre carbono, tá? Meio compensando e depois superando a queda do imposto sobre energia. O gráfico da direita aqui, ele resume o preço da gasolina, a mesma linha sólida aqui de antes, e essa linha pontilhada aqui é toda a carga tributária sobre a gasolina, tá? Todos os impostos sobre a gasolina. Outra coisa interessante aqui é o consumo de gasolina versus o consumo de diesel. E esse tipo de abordagem que eles usam, ele é interessante porque ele leva isso em consideração no final das contas. Eles não separam isso nas análises deles, mas eles levam isso aqui em consideração, que é diferente de vários estudos de simulação com relação ao comportamento do consumo da gasolina. Olha o que está acontecendo aqui. Mais uma vez, a linha pontilhada aqui marca o ponto onde foi introduzida a precificação do carbono. O consumo da gasolina vinha num crescente e ele começou a decrescer a partir de 1990, depois do imposto sobre o carbono. Já o consumo de diesel vinha crescente, ele passou a crescer uma taxa mais alta. Tá? A taxa de crescimento dele aumentou depois da política. Por que isso está acontecendo? Provavelmente, o que eles especulam é que os combustíveis a diesel, eles são mais eficientes. Vai incidir um imposto sobre o diesel também, por conta do carbono, né? O imposto sobre carbono que vem do diesel. Mas como o consumo de energia é mais eficiente em veículos a diesel, houve uma substituição de veículos a gasolina por veículos a diesel. Tá? Então, isso foi uma resposta comportamental a essa mudança de preço relativo aqui, do carbono com relação à energia. Tá? Uma coisa, um efeito interessante. Então, vamos lá. Vou passar aqui um pouco para frente. Qual metodologia de análise que eles usam? Eles usam a metodologia que a gente chama de controle sintético. Eu não sei se alguns de vocês, talvez alguns de vocês tenham visto isso antes. O que o controle sintético faz? Vamos lá, vamos passar aqui e eu já vou pular para um resultado deles aqui. O controle sintético faz o seguinte. Essa linha escura aqui representa as emissões de CO2, tá, ao longo do tempo na Suécia. E aí, o que eles fazem? A maioria dos países não implementava imposto sobre carbono, não por um período tão longo de tempo assim. Então é difícil comparar a Suécia com algum outro país, né? E o que eles fizeram? É difícil, avaliar o impacto da política pública de precificação do carbono nas emissões na Suécia. O que eles fizeram, então? Eles usaram essa técnica do controle sintético,
que seleciona um grupo de outros países, tá? Com características diversas, e aí desse grupo de outros países, essa técnica faz uma combinação linear, uma combinação convexa desses países e cria uma Suécia sintética. O que é essa Suécia sintética? Ela é uma média gloriosa, né, das emissões de carbono de outros países, com base em variáveis observáveis e características desses outros países. E aí essa média ponderada, ela é construída para seguir o mais próximo possível o caminho das emissões da Suécia de 1960 até 1990, quando foi implementada a política pública. Depois disso, o que a gente faz? A gente aproveita essa mesma combinação convexa de países que a gente identificou para esse período aqui e continua seguindo essa combinação convexa de países. E as emissões que teriam acontecido nesse país sintético, nessa Suécia sintética. E eles vão e comparam as emissões da Suécia sintética com as emissões reais. O que esse gráfico está sugerindo é que depois da implementação da política pública, as emissões da Suécia estiveram abaixo do que elas teriam sido caso a política não tivesse existido. Mais uma vez, essa combinação aqui convexa de outros países, essa Suécia sintética, continuou numa trajetória de crescimento das emissões que está acima do que de fato aconteceu na Suécia. A ideia está clara para quem já não viu a ideia do controle sintético antes? Alguma pergunta aqui? No caso aí, era só mais a ideia deles é para reduzir o erro, né? A ideia deles é o seguinte, a ideia deles é montar um contrafatual. Não existe uma Suécia sem imposto sobre carbono depois de 1990. Como é que eu crio um contrafatual? Uma Suécia sem imposto sobre carbono. A ideia é mais ou menos a seguinte, suponha que, por exemplo, você tenha, sei lá, vários alunos numa sala, e um deles não estava indo muito bem, e aí a mãe desse aluno falou o seguinte, tá bom, vou te colocar na aula particular. Esse aluno não foi muito bem na primeira prova, aí esse aluno, a mãe coloca na aula particular. E aí depois da aula particular, até o final do ano, a mãe pergunta, pô, será que essa aula particular fez efeito ou não fez efeito? Tem hora aqui que a nota subiu, mas é por quê? É porque a aula particular ajudou ou porque a prova estava mais fácil? E aí o que você pode fazer? Então, vamos supor que, por exemplo, nessa turma, sei lá, de 50 alunos, 4 ou 5 alunos, se a gente tirar a média das notas desses 4 ou 5 alunos, elas eram muito parecidas com a nota lá do Joãozinho, desse aluno que passou a ter aula particular antes das aulas particulares. Aí então a gente tem lá Maria, José, Carlos, Cláudia, a gente pega a nota dessas 4 pessoas aqui e segue essas notas ao longo do tempo. A gente observa que a média dessas notas é bem parecida com a nota do Joãozinho antes da prova da aula particular. Mas depois da prova particular, da aula particular, a gente continua seguindo a média dessas 4 alunos versus a nota do Joãozinho. Se a nota do Joãozinho tiver ficado acima da média das notas desses 4 alunos, a gente fica mais confiante que a aula particular funcionou. Essa que é a ideia. Viu, Chimelli? Porque assim, eu estava pensando assim, né? Porque se eu fizesse uma série temporal, né? Uma regressão, né? Modelo, vamos botar o modelo, ARIMA, por exemplo. Sim. Né? Então, ou seja, eu acredito que essa técnica, né, sintética, eu acredito que ela vai reduzir o erro. Né? Você vai se aproximar mais da realidade, né? Porque eu acho que se fosse um modelo, por exemplo, um modelo autorregressivo, né? Se fosse fazer a estimação, né, após 1990, acredito que ia fugir um pouco da realidade, né? Isso. Então, ele pegando de outros dados de outros países, eles conseguem fazer uma simulação mais aproximada. Essa pergunta é parecida com a pergunta da Cláudia. É exatamente isso. Se eu fizesse, por exemplo, uma ARIMA,
o que eu teria que fazer? Quando eu faço um ARIMA, minha intenção é meio que casar o modelo nos dados, né? E eu teria que fazer o seguinte, a partir de 1990, eu teria que introduzir uma dummy, ou pelo menos uma variável que é o preço do carbono no meu modelo, para poder tentar casar os dados. Mas aí a minha intenção seria uma intenção mais de encontrar um modelo que simula bem os dados e fazer projeções, por exemplo, mas não separar o efeito do imposto sobre as emissões. Está entendendo? É uma ideia diferente. O que eu preciso aqui é tentar fazer um teste de causalidade, não simplesmente tentar fazer uma mímica da série e fazer uma extrapolação. Eu quero ver se o imposto sobre o carbono causa uma redução nas emissões. Se eu tivesse feito um ARIMA, em algum ponto eu teria que introduzir as variáveis da política pública, do preço do carbono, para simplesmente ficar próximo dos dados reais. Mas o exercício aqui é outro, né? Então, para fazer esse outro exercício, eu tenho que pensar num contrafatual. Lembra quando a gente falou no nosso último encontro, aquelas coisas que eu apresentei, que a Luísa apresentou também, o exercício de diferenças e indiferenças? É uma ideia muito similar. Isso só mesmo, que eu estava pensando nessa diferença mesmo. É uma ideia muito similar, exatamente. A grande diferença aqui é que quando a gente faz diferenças e indiferenças, em geral, a gente tem um grupo maior de tratados e de controle. Nesse caso aqui, a gente tem um estudo de caso, né? A gente só tem um único tratado e aí a gente tem que tentar encontrar um controle. Como é que a gente encontraria um controle? Como é que a gente encontraria aqueles países que receberam um placebo? A gente sinteticamente, essa técnica sinteticamente cria um país que é a mímica da Suécia com base nos dados de outros países e aí a gente cria essa Suécia sintética e fica seguindo essa Suécia sintética. É possível fazer um estudo de diferenças e indiferenças até quando você tem um único tratado, tá? Essas técnicas são mais recentes, tem 2 professores daqui de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, a Cristine Pinto e o Bruno Ferman. Eles desenvolveram uma técnica que te permite fazer diferenças e diferenças com um único tratado, tá? Uma alternativa de se fazer isso é usar o controle sintético, que é o que eles fizeram aqui, tá? Respondi? Sim, Chile. Ok. Legal. Então, vamos lá. Olha aqui. Então, existe uma queda aqui nas emissões da Suécia comparado ao que teria acontecido sem a política do carbono, né? De precificação do carbono. Agora, outra pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte. Tá bom, tem uma queda aqui, mas essa queda é estatisticamente significante? Ou seja, essa linha preta aqui é estatisticamente diferente dessa linha pontilhada? E aí eles fazem vários testes para tentar ver se esse é o caso. Olha isso aqui. Essa linha aqui, ela é a diferença das emissões entre da série temporal de emissões da Suécia e a série temporal de emissões da Suécia sintética. Ou seja, ela é a diferença entre essa linha sólida e a linha pontilhada. Nota que aqui fica meio que acima e abaixo de zero, fica oscilando. Mas a partir de 1990, a diferença passa a ser negativa, né? É exatamente o que esse gráfico aqui está mostrando. Então, esse gráfico é exatamente a mesma informação. Então, como, por construção, a Suécia sintética foi feita para fazer uma mímica da Suécia real antes de 1990, os erros que a gente vai ter são mais aleatórios, para cima e para baixo de zero. Mas depois da intervenção da política pública, como ela aconteceu só na Suécia real e não na sintética, aí a gente já começa a ter uma queda, um desvio sistemático, tá? Mais uma vez, perguntar se essa queda aqui, se as emissões da Suécia verdadeira são
estatisticamente significativas. Estatisticamente significativamente abaixo da Suécia sintética é a mesma coisa de dizer que essa diferença aqui é estatisticamente menor do que zero, tá? Depois das emissões. Depois da política pública. Tá? E aí, o que eles estimam? Né? Eles estimam que as emissões do setor de transportes são abaixo das que tenham acontecido em 1,25%, em 12,5%, né? Ou seja, uma queda muito grande, ou 0,35 toneladas métricas por pessoa, per capita. Para esse período entre 90 e 2005, essa queda é, em média, de 10,9% ao ano. É uma queda muito grande, né? Na resposta ao imposto sobre carbono, ou 0,29 toneladas métricas de carbono, em média, per capita por ano. Tá bom? Isso dá para o período total uma redução de 40,5 milhões de toneladas de carbono, tá? Entre 90 e 2005. Aí eles começam a fazer alguns testes, né? O primeiro teste que eles fazem aqui, para ver se aquela diferença de fato é estatisticamente significativa, é o seguinte. O imposto foi introduzido em 1990. Eles falam assim, vamos fazer de conta que o imposto fosse introduzido em 1980 e a gente segue a série até 1990. Isso aqui nunca existiu, né, essa política. Então, ela não deveria fazer nada em termos de um desvio significativo da Suécia sintética e da Suécia real. E é o que de fato acontece. Olha aqui, ó. Eles tentam um outro teste placebo, que é fazer uma política pública fictícia em 1970. Ou seja, eles fazem uma Suécia sintética até 1970, que faz a mímica da Suécia real, depois eles seguem as duas, a Suécia real e a Suécia sintética. Mais uma vez, a sintética está bem próxima da real. O que era o que a gente esperaria, né? Porque isso aqui é uma política que nunca existiu. Isso dá mais confiança, então, de que aquela distância que a gente vê entre a Suécia real e a Suécia sintética de fato sugere uma queda nas emissões. Outro teste que eles fazem é o seguinte, esse é um teste que é sugerido pelo paper original, do Abadi Garbadizábal, não estou falando o nome correto, Abadi Garbadizábal são a primeira, depois tem esse paper aqui do Abadi, do Diamond e do Reinmuller, e eles sugerem esse outro teste aqui. Esse outro teste faz o seguinte, olha para esse lado direito aqui, eu não vou entrar muito em detalhe desse lado esquerdo aqui não, depois eu recomendo que vocês deem uma olhada cuidadosa no artigo, que ele é bem interessante. Essa linha escura aqui é a diferença entre a Suécia real e a Suécia sintética, tá? E antes e depois da política pública. Aí eles fazem o seguinte, vamos supor que a gente faça de conta que o outro país que foi usado para tirar essa média gloriosa aqui, né, para fazer a Suécia sintética, que a gente faça o mesmo exercício para esse outro país. E ver o que acontece depois da política pública. Lembrando que nesse outro país não existiu a mesma política que existiu na Suécia. Então eles pegam cada linhazinha dessa daqui é o mesmo exercício feito por um outro país, daqueles que compõem a média que faz a Suécia sintética. E olha o que acontece aqui. Quando a gente olha para essa distribuição aqui de trajetórias, de diferença do outro país, do dado do outro país de emissão para os dados do país sintético, a gente tem essa distribuição aqui de efeitos. Algumas coisas vão para cima, outras coisas vão para baixo, que é de se esperar se a gente tiver uma coisa completamente aleatória, né? Porque, mais uma vez, é de se esperar que essas diferenças sejam completamente aleatórias porque a política pública não foi implementada naquele país. Então, esses erros aqui vão ser aleatórios. Aí a gente compara esses erros que aconteceram em todos os países, o que eu estou chamando de erro aqui, a diferença entre emissão real e emissão sintética, com o caso da Suécia. E olha o que está acontecendo. O caso da Suécia é bem diferente dos demais casos.
ela está abaixo de todos os outros casos possíveis aqui. Tá? Nota que nesse exemplo aqui da esquerda tem alguns países que estão abaixo da Suécia. Só que esses países são países bastante diferentes da Suécia. É o caso dos Estados Unidos, por exemplo, com uma estrutura completamente diferente de emissões. E aí o que eles falam, qual que é a recomendação aqui? Como pode existir algumas coisas que são completamente fora da caixa, no sentido de que a técnica não se aplica muito bem, então a recomendação é eliminar esses outros casos aqui. E quando eles eliminam esses outros casos, ainda assim nesse caso, o caso da Suécia é abaixo da maioria dos outros casos, sugerindo uma queda mesmo nas emissões. Mas quando a gente elimina os outliers aqui, isso cai mais ainda. O que eu quis dizer o que eu quero dizer quando eu digo que a técnica não funciona bem necessariamente todas as vezes? Eu quero dizer isso daqui, ó. A técnica, para funcionar bem, do controle sintético, ela tem que encontrar um conjunto de países e tirar uma média ponderada para criar um país sintético que casa bem com o país real, antes da intervenção, antes da política pública. Nem sempre existe uma garantia de que isso vai acontecer. Tá? Então, nesses casos aqui, ó, para esses outros países, a técnica simplesmente não funcionou bem. E aí eles eliminaram isso da comparação. Bom, e aí eles fizeram outros testes para ver se, de fato, o que estava acontecendo era uma queda na emissão de carbono por conta do imposto sobre carbono na Suécia. E eles tiveram evidência, eles têm a mesma evidência que, de fato, o que está acontecendo lá é bem especial. Esse teste aqui, por exemplo, é o seguinte: eles criam controles sintéticos, mas eliminando um país do grupo de controle de cada vez. Por exemplo, eles tinham 9 países no grupo de controle. Aí eles fazem com 8 países apenas e tirando um de cada vez e recolocando, para ter 8 no total. Sempre dá uma coisa muito parecida aqui. Isso é para evitar que tenha alguma coisa algum país que esteja da média aqui dos outros países, que esteja carregando o resultado. Tá? Então, eles têm uma evidência bem forte de que as emissões de fato caíram por conta depois da política pública. Uma coisa importante que eles questionam é o seguinte: espera aí, por que as emissões caíram? Foi por causa do imposto, que de fato reduziu as emissões diretamente, ou porque o imposto reduziu o PIB e como o PIB caiu, então as emissões caíram? Tá? Eles consideram essa possibilidade aqui e eles estimam que o PIB não caiu significativamente depois da implementação da política do carbono, da precificação do carbono. Como que eles fazem isso? Eles fazem o mesmo exercício que eles fizeram antes de seguir a Suécia e uma Suécia sintética, mas dessa vez, ao invés de olhar para as emissões, eles olham para o PIB. Eles estão querendo ver se a introdução de imposto sobre carbono fez o PIB cair. Eles notam o seguinte: de fato teve uma queda aqui no PIB sintético, no PIB real, desculpa, com relação ao sintético, até 93, mas depois o PIB da Suécia recuperou e ficou até um pouco acima do sintético. E as emissões continuaram caindo no outro caso. Eles olham também qual que é o efeito de recessões nas emissões. E, mais uma vez, eles notam que o efeito da recessão nas emissões é maior depois da incidência do imposto do que antes, tá? Em termos de emissões. Então, eu vou passar aqui um pouquinho para frente. E essa parte que eles olham aqui. Olha, isso aqui é interessante. Essa parte achurada aqui em cinza claro é uma recessão que aconteceu nos anos 70
e essa aqui é uma outra recessão que aconteceu nos anos 90. A linha sólida são as emissões de carbono e a linha escura, né, e a linha mais clara é o PIB per capita. Olha o que aconteceu. Nessa recessão aqui dos anos 70, houve uma queda grande no PIB per capita e as emissões de carbono, na verdade, subiram. Nessa outra recessão aqui, teve mais uma vez uma queda grande nas emissões, no PIB per capita, só que aqui as emissões de carbono caíram. Então, não é a recessão que está fazendo as emissões de carbono, eles estão mais confiantes de dizer isso, né? Não é a recessão apenas que está fazendo uma redução na emissão de carbono, mas essencialmente a política de precificação do carbono. Aí, por fim, uma outra coisa interessante que eles fazem é o seguinte: eu mostrei lá no começo a decomposição do preço do carbono, né? Ele tem um componente que é o preço puro da gasolina, um componente que é o imposto sobre energia, um componente que é o imposto sobre carbono e um componente que é sobre o valor adicionado. E aí eles fazem uma análise de séries temporais aqui para ver como é que o preço final da gasolina responde ao imposto sobre o carbono. E eu já vou pular direto para o gráfico aqui, que ele conta a história melhor. E o resumo da ópera é esse daqui, ó. Então, mais uma vez, emissões de carbono no eixo vertical. Aqui são os anos da série de tempo deles, né? As emissões de carbono são representadas por essa linha escura aqui. E aí eles fazem um exercício, né? Quais teriam sido as emissões se não tivesse nenhum tipo de imposto? Nem o imposto sobre o carbono, nem o valor adicionado que passou a incidir sobre combustíveis fósseis, depois dessa data aqui também. Então as emissões teriam sido cá em cima. Se somente o imposto sobre valor adicionado de combustíveis fósseis tivesse passado a incidir sobre eles, né, as emissões teriam sido mais baixas e teriam sido representadas por essa linha aqui tracejada e pontilhada. Por fim, quando eles adicionam tanto o VAT, né, o imposto sobre valor adicionado, e o imposto sobre carbono, eles têm as emissões que de fato aconteceram. Então, existe um gap grande aqui, uma distância grande entre o cenário sem nenhum imposto e o cenário com todos os impostos, e o cenário só com valor adicionado. Essa diferença aqui entre a linha do meio e a última linha é a contribuição do imposto sobre o carbono para as emissões. Eles encontram evidência de que essa política foi efetiva, tá? Foi eficaz. E, bom, então esse é o primeiro artigo. O artigo clássico que delineou essa técnica foi esse daqui, ó. Vamos ver se eu assassinei o nome de um dos coautores. É do Abadi, o outro é G alguma coisa, eu não sei pronunciar. Deixa eu mostrar para vocês. É um paper super interessante, que é esse artigo aqui, ó, da American Economic Review, do Alberto Abadi e do Javier Gardiazabal. E eles olham uma coisa interessante, eles olham para uma província da Espanha que estava sujeita a atentados terroristas, e eles queriam saber qual que tinha sido o impacto daquilo no PIB. Então, o que eles fazem? Eles comparam aquela província com uma média ponderada das outras províncias em termos de crescimento econômico durante o período onde existia os conflitos e a partir do ponto onde esses conflitos foram pacificados e deixaram de existir. Eles que introduziram a técnica primeiro. Tá? O Matheus aqui já tinha me corrigido a pronúncia e colocou a referência. Essa é a referência clássica aqui, da American Economic Review. Tá? Legal. Então, esse artigo aqui, ele é interessante porque ele faz um estudo que usa uma técnica que tenta fazer inferências causais. Tá? A técnica
de controle sintético não é a técnica perfeita, como toda outra técnica, ela tem suas limitações, mas quando você tem um estudo de caso, ela pode ser a melhor alternativa. Tá? Como eu disse, já tem essas coisas mais recentes aí também que dão outras alternativas para estudos de caso. E o que eles veem aqui é uma eficácia do imposto sobre o carbono, de fato diminuindo as emissões na Suécia. Um outro artigo que eu vou falar aqui rapidamente é esse daqui. Alguma pergunta com relação ao primeiro artigo? Não? Então tá bom. Outro artigo recente foi esse aqui que apareceu na Environmental and Resource Economics, ele é desse ano. E o Rohan Best, Paul Burke e o Frank Jutzel, eles olham para um conjunto de países agora e eles se perguntam se a precificação do carbono é eficaz no que diz respeito à diminuição das emissões. O exercício que eles fazem aqui é diferente do exercício que o Anderson fez naquele paper anterior. Naquele paper anterior, a gente tem uma técnica que tenta criar um grupo de controle para a gente simular o contrafatual e ver se, de fato, a precificação do carbono diminui as emissões. O que esses autores fazem é diferente. Eles têm agora um grupo de países que estão expostos à precificação do carbono e aqui eles estão considerando não apenas o imposto sobre carbono, como também o preço dos títulos negociáveis de carbono. Ou seja, eles estão olhando tanto para a solução do PIGU quanto para a solução do COES. Tá? E eles olham para o quê? Eles olham para uma cross-section de países e veem e estimam o efeito da precificação do carbono nas emissões. E eles também olham para a taxa de crescimento das emissões. Eles depois fazem um exercício com análise em painel, mesmo exercício, né? Eles olham para a taxa de crescimento das emissões nesses países diversos e tem um conjunto de variáveis explicativas que se referem à precificação do carbono. E, por fim, eles fazem um exercício em painel com efeitos fixos, o primeiro também é com efeitos fixos, o segundo, desculpa, exercício com efeitos fixos, o terceiro também, que olha para o nível das emissões e como eles respondem à precificação do carbono. O que acontece aqui? Eles não fazem um exercício de inferência causal como no outro exemplo, como no caso de diferença de diferenças, no caso de RDD, uma outra técnica que se usa também, no caso de mesma coisa no controle sintético. Então, eles exploram uma correlação entre a precificação do carbono e as emissões desses países diversos que eles têm na amostra. O que eles usam na defesa deles é que eles têm um grupo de variáveis de controle bastante grande que poderia, em princípio, mitigar alguns efeitos de endogeneidade que poderiam acontecer nas regressões deles, né? Uma coisa é correlação, outra coisa é causalidade. E quando a gente tem variáveis endógenas, a gente pode ter resultados viesados, não ter fazer com segurança inferências causais, a menos que a gente tenha bons instrumentos aí para poder implementar uma técnica de variável instrumental. Mas o que eles argumentam aqui, mais uma vez, é que eles têm um conjunto grande de variáveis de controle e eles exploram essa correlação aqui entre a precificação do carbono e as emissões. Tá? Então, eles têm o quê? Eles têm um conjunto de países, 140 e poucos países, 47 desses tinham algum tipo de preço sobre o carbono no período de amostra deles. Que tipo de preço? Pode ser tanto um imposto sobre carbono quanto um Emissions Trading System, né, que são os títulos negociáveis de carbono, quanto ambos. Alguns países têm ambos os casos. Tá?
É o caso da Suécia, por exemplo. A Suécia tem um imposto sobre o carbono, como a gente viu, mas eles também participam do Emissions Trading System da União Europeia. Então, eles olham para essa amostra de países e eles olham para várias variáveis de controle. Eu vou deixar vocês olharem isso com atenção, com várias políticas públicas. E eles estimam o que aconteceu com as emissões. Isso aqui é um gráfico ilustrativo só. Então, tem o quê? Tem uma categoria de países que não tem precificação do carbono e as emissões deles entre 97 e 2007 e entre 2007 e 2017. Então, tem uma tendência de queda. Eles contrastam esse caso aqui com o caso de países que têm uma política de precificação do carbono. Também uma tendência de queda, mas visualmente aqui parece ser bem mais acentuada. Claro, tem muitos fatores que estão confundindo essa relação aqui, eles tentam controlar por esses fatores diversos. Vamos passar aqui, eles controlam para a possibilidade de convergência de emissões, tá? Esses gráficos tentam ilustrar isso aqui. Isso aqui é o quê? No eixo horizontal são emissões de CO2 em 2007, tá? E a taxa de crescimento de CO2 entre 2007 e 2017. Então, quanto maior as emissões aqui, menor é a taxa de crescimento, o que sugere algum tipo de convergência, né? Isso é uma coisa bem explorada na literatura de crescimento econômico com variáveis distintas. Isso aqui é a descrição das várias variáveis que eles utilizaram, de como é que eles montaram a variável de precificação do carbono, né? Vou deixar vocês olharem isso com atenção. Esse gráfico aqui, ele olha para as emissões de CO2, crescimento das emissões de CO2 entre 97 e 2007, vezes o crescimento entre 2007 e 2017, mais uma vez também controlando para tendências pré-existentes, uma coisa que eles levam em consideração. E eles adotam 3 abordagens, como eu falei. Uma é uma regressão numa cross-section de países, onde eles olham para a taxa de crescimento das emissões entre o período inicial da implementação de precificação de carbono e o período final, tá? E regridem isso em covariadas, incluindo o preço de carbono. Eles fazem uma segunda regressão, onde eles fazem também, mas agora usando uma regressão em painel com efeitos fixos, e eles olham para a taxa de crescimento das emissões, mas ao invés de olhar para o período inicial e o período final, eles olham para janelas de crescimento de 1 ano, depois 2 anos, depois 3 anos. E, por fim, eles fazem uma regressão das emissões em nível, tá, no preço do carbono. E eu vou passar aqui, essa aqui é a primeira especificação, então, tá? Isso aqui é a taxa média de crescimento das emissões entre 2012 e 2017. Eles regridem isso no nível de emissões de 2012, olha só, no período inicial, tá? Para evitar problemas de endogeneidade. Na taxa de crescimento média entre 2007 e 2012, também anterior a esse período aqui de análise, para capturar a heterogeneidade de crescimento aqui das emissões que poderiam influenciar. Essa variável P aqui tem as métricas de precificação de carbono, que podem ser imposto, título negociável. Em algumas especificações eles usam uma variável binária para dizer se simplesmente tem um imposto sobre carbono ou não, um preço sobre carbono ou não, desculpa. Isso aqui são outras covariadas que influenciam as emissões. A segunda especificação, ela olha para a taxa de crescimento também, ela é bem parecida, mas agora, aqui, ó, era para essa janela de 2012 a 2017. Já nesse caso aqui, eles olham para janelas variáveis, eles estimam a taxa de crescimento com períodos de 1, 2 e 3 anos. Tá? Então, esse aqui, por exemplo, é a regressão quando eles fazem a taxa de crescimento em 3 anos. Eles fazem para 1 e 2 também. Mais uma vez, eles controlam por emissões no período inicial, variáveis que determinam as emissões de carbono, efeito fixo de país, efeito fixo de tempo e
as variáveis de precificação do carbono. E a última regressão é o nível de emissões regredido no preço de carbono, outros determinantes das emissões e efeitos fixos. Tá? E eles tentam lags distintos aqui do preço de carbono para ver o seguinte, eles estão testando o seguinte, quando eu implemento um preço de carbono hoje, qual vai ser o efeito nas emissões? Pode ser que ele apareça imediatamente, pode ser que ele apareça em um ano, depois de um ano, depois de 3 anos, é por isso que eles experimentam lags diferentes aqui. Quais os resultados deles? Uma especificação básica aqui da cross-section, eles estimam o seguinte aqui. Quando você aumenta o preço do carbono em €1, tá? Eles chamam de effective carbon price, porque eles ponderam pelo tamanho do setor que é de fato afetado e coisas do tipo. Você escreve isso direitinho. Então, quando você aumenta o preço efetivo do carbono em €1, as emissões de carbono caem em 0,3%. E aí, para colocar isso em perspectiva, o preço máximo efetivo de carbono que eles têm na amostra é de €27. Né? E eles aqui estão fazendo essa conta para €1. Então, se você pegar um aumento de €10, você vai ter um decréscimo de 3% nas emissões, tá? Que é bastante significativo. Tá? Nós estamos falando, na verdade, não das emissões, da taxa de crescimento das emissões, que é mais importante é isso. Ao longo do tempo, isso impacta uma queda grande de emissões. Esses aqui são os resultados deles, né? As estrelinhas aqui significam que são resultados estatisticamente significativos. Eles tentam vários modelos aqui com várias variáveis de controle e a magnitude do efeito de preço sobre carbono é, em via de regra, bem parecida. Tá? Um parêntese aqui. Algumas revistas elas não estão publicando mais tabelas com estrelinhas aqui para significar grau de significância. Porque o receio aqui é que isso cause um certo viés e um certo na publicação de artigos, e eles estão eliminando aqui, estão simplesmente colocando o coeficiente e o desvio padrão aqui embaixo, cada um olha criticamente e atentamente para ver o que é significativo ou não. Mas, enfim, nem todas as revistas estão fazendo isso. Regressão em painel para crescimento, da taxa de crescimento de emissões. Eles, mais uma vez, estimam um efeito significativo do preço de carbono nas emissões, né, na maioria dos modelos. Uma das coisas que eles controlam aqui, deixa eu ver se é nessa especificação, acho que não é, são as feed-in tariffs, né, que são aqueles incentivos à produção de energia por fontes renováveis. Né? Isso é importante controlar, porque isso também vai ter um impacto nas emissões de carbono. E, por fim, eles olham para o nível de emissões no exercício em painel e eles estimam que os países que têm uma política de carbono, em média, tem uma taxa de crescimento nas emissões que é 4 pontos percentuais abaixo dos países sem precificação de carbono. Então, aqui alguns resultados deles. Né? Um aumento de $1 por litro de gasolina está associado a uma taxa de crescimento de carbono 3,6 pontos percentuais abaixo de outros países que não têm essa mesma política. É bastante significativo. Né? Falando de taxa de crescimento, mais uma vez, isso aqui se acumula ao longo do tempo. Né? Deixa eu ver aqui o que tem de mais coisa interessante. Eles usam vários... Isso aqui é a taxa de crescimento ainda. Né? Isso aqui que são as regressões em nível. Mais uma vez, eles estimam, olha as estrelinhas aqui, efeitos significativos na maioria das especificações dele
para as variáveis de preço. E nota que eles têm mais de uma variável de preço de carbono, né? Então, isso aqui é, por exemplo, a taxa de imposto, isso aqui é o título negociável, isso aqui é o preço efetivo do carbono, que sumariza essas coisas diversas. E eles estimam, mais uma vez, uma eficácia dessa política pública na redução de emissões e de forma bastante significativa, especialmente no longo prazo. Tá? E, então, aí depois eles conduzem alguns testes de robustez, né, que é clássico, e chegam a essa conclusão final de que a evidência que eles coletam aqui, né, eles não estão fazendo um teste de causalidade, e eles falam isso explicitamente, é impossível controlar para todas as variáveis omitidas aqui, eles não têm um desenho que os permite fazer uma coisa parecida com o que o Anderson fez naquele outro artigo, mas eles estimam uma correlação negativa significativa entre emissões e preço de carbono. Então, as peças estão começando a ser montadas. Tem um artigo recente também que apareceu no... Deixa eu mostrar aqui. É um NBER Working Paper. Essa é uma série extremamente importante, né, de artigos que, enfim, são artigos para discussão, mas ele tem uma barra muito alta para você publicar ali. E esses dois economistas aqui são economistas de bastante importância na área. E eles olham para os efeitos macroeconômicos do imposto sobre carbono na Europa. Tá? Eu não li esse artigo com atenção ainda, então não preparei nada, mas o abstract dá uma ideia do que está acontecendo. Então, eles estão, mais uma vez, qual que é o interesse deles aqui? Ver qual que é o impacto macroeconômico dessa precificação do carbono aqui. Isso diminui o crescimento econômico, por exemplo, diminui o emprego, essa que é a preocupação deles. Diminui o PIB. Então, eles dizem isso aqui, né? Que os formadores de política pública têm receios sobre qual que vai ser o impacto do carbono no emprego e no PIB. E eles olham para uma amostra de países europeus que implementaram o imposto sobre carbono nos últimos 30 anos, e eles olham o que aconteceu com o PIB, com o emprego em decorrência desses impostos sobre carbono. E o resultado que eles encontram, que é importante, é isso aqui, ó. A estimativa deles sugere um impacto de zero ou modesto, ou um impacto zero ou modestamente positivo no PIB e no emprego. Tá? E por que esse impacto pode ser positivo no PIB e no emprego? Porque pode ter a ver com aquela discussão que a gente teve lá atrás quando a gente falou do dividendo duplo. Né? Pode ser que esteja acontecendo a reciclagem de receita aqui, aumento na tributação de uma externalidade de carbono e diminuição da arrecadação via outros impostos distorcionários. Isso poderia ter levado a um modesto crescimento econômico. Não dá para ser bastante categórico sobre isso, porque a gente tem poucas informações e esse resultado é relativamente pequeno. E não é de surpreender que ele seja pequeno, né, se ele for positivo, porque a base de implementação de carbono ainda é relativamente pequena. Mas, então, essa pergunta que eles fazem aqui sobre o impacto que poderia acontecer do carbono no PIB, parece que esse não é um problema, pelo menos na nossa experiência mundial até hoje. Né? Não teve uma queda de PIB por conta disso. We find no robust evidence of a negative effect of the tax on employment or GDP growth. Né? Sem evidência robusta de um impacto negativo do imposto sobre o PIB ou emprego. Tá? Eles contam aquela história, né, de reciclagem de receita, poderia, na verdade, contribuir um pouco para o crescimento do PIB. E aí, o que eles falam aqui no final das contas?
considerando o impacto de impostos nas emissões, nas reduções de emissões, e eles encontram um efeito cumulativo da redução da ordem de 4 a 6% para $40 por tonelada de carbono de CO2. Tá? Então, esse é outro impacto geral do outro estudo sobre o impacto geral do imposto na economia, e parece, pelos que eles estimam aqui, não tem um resultado negativo que se teme e que às vezes é utilizado muito em política, no jogo político, né, para evitar que se introduza um novo imposto. Mais uma vez, eu não li esse artigo com atenção ainda, mas eu posso passar a referência para vocês, para quem quiser dar uma olhada, ou simplesmente olha aqui, né, já está passada. Tá? Tem uma pergunta aqui do Felipe. O Felipe está perguntando se esses artigos estão entre aqueles passados no Drive. Não, eles não estão, porque como eu ia apresentá-los, né, eu queria evitar a duplicação de trabalho aqui, né, eu apresentando e vocês também. Mas esses artigos são fáceis de conseguir, tá? Com essas referências. O Felipe está perguntando se eu posso disponibilizá-los. Eu posso sim, sem problemas. Mais alguma pergunta sobre o tema? Essa é uma avenida de pesquisa muito interessante. É uma avenida de pesquisa que está crescendo e que merece ser explorada. Tem uma outra dimensão dela que é muito importante, que tem a ver com a incidência dos impostos, né? Quem vai pagar essa conta? Ela pode acontecer de forma desigual, por exemplo, em grupos de renda diferenciados. Em alguns países, por exemplo, existe evidência que o imposto sobre carbono ele pesa mais no bolso das famílias de mais baixa renda. Classe média baixa, de baixa renda e classe de renda mais baixa. Agora, em países em desenvolvimento, o peso relativo pode, na verdade, ser invertido, né? Porque quem consome mais intensamente combustível fóssil e carros são famílias de mais alta renda. Só que ainda assim, por exemplo, no caso como o Brasil, isso poderia se refletir em preço de tarifas do transporte público. Então, isso tem que ser olhado com muito cuidado. Alguns economistas propõem que parte da arrecadação retorne para as famílias de mais baixa renda, tá? Para compensar esse custo mais alto que eles poderiam ter que incorrer por conta de transporte público, até por conta de alguns produtos que ainda têm que são intensivos em carbono. E a esperança é que no longo prazo a economia vá migrando para tecnologias que emitem menos carbono, que foi exatamente o que esses artigos sugeriram aqui, que existe um impacto, sim, sobre as emissões, existe um impacto comportamental, ou seja, uma substituição para acomodar esse preço relativo mais caro do carbono, que foi o caso, por exemplo, do aumento dos veículos com motor a diesel na Suécia, né? Embora o carbono incida sobre o diesel, ele vai incidir de forma menor do que sobre a gasolina. Como a gente comentou, como eu comentei, o motor é mais eficiente. Então, com o tempo, a gente vai migrando de economia menos baseada em carbono, menos baseada em poluentes e vai substituindo. A gente vai chegar algum dia em uma economia com zero emissões? Não, não vai, né? E isso até, na verdade, garante uma base ampla de coleta de impostos no longo prazo, que vai sempre ter algum tipo de impacto ambiental. Bom, esse é o resumo, então, geral da ópera. Tem muito estudo a ser feito. Essa agenda vai se expandir muito, ela já está se expandindo muito. Quem quiser explorar isso para um tópico de uma pesquisa mais profunda, na minha opinião, é que essa é uma agenda promissora de pesquisa. Professor. Eu falo também. Felipe. Eu tomei frente aí, desculpa.
No caso, para esses artigos aparecerem para o senhor vai pesquisando todo dia, ou o senhor tem algum tipo de radar, alguma notificação que o senhor recebe para ficar sendo atualizado sempre, que sair algum Você pode fazer relevante? isso, né? O que eu faço, eu dou uma olhada nesses canais típicos, né, da minha área, né? Então primeiro tem os artigos, as revistas de referência da área, as revistas gerais. Sim, E sim. as revistas de área também. Eu periodicamente dou uma olhada nelas, sim. Tá? E até, Ah, tá. enfim, o curso é até bacana, porque a gente tende a olhar, às vezes, muito para o que a gente está fazendo no momento, né? Para a pesquisa que a gente está fazendo no momento. O curso me convida a dar uma olhada geral nessas revistas e eu sempre vai ter coisa interessante. Tá? Sim, sim. Obrigado. E para coisas que estão acontecendo e que não foram publicadas ainda, aquela série do último artigo que eu mostrei, a NBER Working Papers, é uma série muito boa. E aquilo tem em absolutamente todas as áreas de economia. Bom, não vou falar absolutamente todas as áreas, mas nas mais diversas áreas. Tá? Obrigado. Nada. Renato. Então, Chimele, eu estava vendo assim, né, eu Renato? achei muito importante, né, a gente ver esses artigos, né, porque eles ajudam, dão um leque para a gente de explorar aqui no Brasil, por exemplo, né, principalmente, né, a gente ver o nosso próprio país e fazer algum estudo, né. Com Aí certeza. a minha pergunta para você, né, no caso, eu sei que tem uma lei municipal em São Paulo que foi aprovada em 2018 para diminuir 100% em 10 anos as emissões, né, Sim. de CO2. Será que tem algum estudo já feito sobre isso? Aqui Eu no não vi Brasil? um estudo dessa natureza. Uma preocupação bastante importante com essa lei, eu me lembro, logo quando ela saiu, algumas conversas, é o vazamento de carbono, né? Então, se a preocupação é que empresas ou produtores de combustível fóssil ou consumidores de combustível fóssil migrem para outros estados, isso poderia ter um impacto sobre o estado de São Paulo, que é o mesmo argumento com os quais os países europeus se preocupam, por exemplo, tá? Agora numa escala estadual. Mas eu não vi uma avaliação ainda dessa política pública, não acompanhei e não acredito que algo tenha sido feito de forma significativa, não, para ter um impacto significativo. Mas eu vou falar pouco. Porque como ela foi de 2018, né, recente, então a gente Sim. não vai ter muitos dados comprovando, né, realmente essa redução do CO2. Porque eu estou querendo associar com aquele artigo, ter o choque lá e a gente fazer uma proxy, né? Eu estava imaginando fazer uma proxy Sim, no São sim. Paulo. Ver, né? Não, Você fazer uma... na verdade, já existe a lei há mais tempo, né? Mas a implementação dela acho que não foi imediata. Uma coisa que alguns pesquisadores fazem é simulações. Eles simulam o que pode acontecer com as emissões quando um preço maior do poluente aumenta, né? Quando um preço maior do poluente é introduzido. Só que isso com frequência tem suas limitações, porque é difícil, por exemplo, antecipar todos os comportamentos defensivos que os consumidores podem ter, todas as substituições que eles podem fazer, né? Quando você olha para os dados, você não necessariamente vai separar todo tipo de comportamento defensivo ou de resposta comportamental que veio desse preço mais alto, mas de forma agregada está tudo ali dentro. Mas, enfim, quando você não tem isso, a melhor coisa que você pode fazer é uma simulação. E tem técnicas distintas para se fazer isso. Tem técnicas de simulação econométrica, tem técnicas de simulação de modelos de equilíbrio geral, por exemplo, com matriz de insumo-produto. Tá? Mais perguntas? Não? Então, tá legal. Vamos parar por aqui, então.